Olha aí, pessoal, mais um economista mandando a real a respeito de alguns fundamentos econômicos que eu conheço bem, você conhece muito bem, mas a grande mídia costuma não dar muito espaço. Dessa vez aqui é o senhor Alexandre Schwartzman, né, que é ex-diretor do Banco Central, nome difícil de falar, Schwartzman, né? Mas, de fato, ele está falando aqui, dando uma entrevista para o Estadão, pois é, o Estadão repercutindo esse tipo de coisa aqui, mostrando o seguinte: a armadilha, a arapuca do PIB. Sim, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o crescimento do PIB brasileiro, que bateu 2,9%, um número questionável e que traz uma grande parte da sua consistência do governo anterior, né, do governo Bolsonaro, o tal do carrego estatístico. Mas o que o senhor Schwartzman aqui afirma é o seguinte, né, que o Brasil atualmente está crescendo, a sua economia está crescendo, o seu PIB acima do chamado o PIB potencial, que é a capacidade real da economia crescer, ou seja, tem alguma coisa fazendo o PIB subir demais. Isso não se repercute numa economia real, numa produtividade real na economia, e isso é um problema enorme porque vai gerar inflação em algum momento que pode não estar tão longe assim. Vamos conversar a respeito desse tema, dessa análise que ele fez aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse senhor aqui, conforme eu falei, é um ex-diretor do Banco Central, não sei, não me lembro em que época que ele foi diretor do Banco Central, né? Mas o que ele afirmou é o seguinte, que a economia brasileira pode acabar enfrentando problemas, principalmente no campo da inflação, se ela continuar aí com um ritmo de crescimento superior ao PIB potencial, né? Então, ele diz aqui que se esse crescimento se mantiver na faixa dos 3% aí, o Brasil vai ter alguma dificuldade com pressão inflacionária, né? Porque, de acordo com a análise feita por ele próprio, a capacidade que o Brasil tem hoje de crescer sem inflação está entre 1 e 1,5%, ou seja, né, o restante seria aí um crescimento com pressão inflacionária, uma coisa assim bastante problemática. Ele afirma que em 2024 o crescimento vai estar na faixa de 1,5% a 2% do PIB, né? O que representaria um risco aí, digamos, de até 1% de pressão inflacionária para gerar um resultado positivo para o PIB, né? Então, o que ele diz é o seguinte: quando tem uma economia que está crescendo sistematicamente além do seu potencial, você vai em algum momento entrar no conflito de como é que eu entrego a minha taxa de inflação na meta, né? Essa discussão ainda está muito incipiente no país, mas em algum momento a gente vai ter que olhar para isso, né? Aliás, qualquer tema econômico relevante que deve ser levado a sério está totalmente incipiente, né? O Brasil nunca tem um discurso relevante de longo prazo, um pensamento para 10, 20 anos, isso não existe, né? No máximo, pensamento trimestral e olhe lá se não for só mensal, né? Então, de acordo aqui com o que ele avaliou da economia de 2023, o crescimento, né? O resultado foi melhor do que o esperado, sem dúvidas, né? Mas com perfil temporal claro, conforme ele diz, porque foi forte na primeira metade do ano e estagnou completamente no segundo semestre. Eu falei disso no vídeo exclusivo lá, no vídeo tratando exclusivamente do tema do crescimento do PIB brasileiro em 2023, né? Então, só o PIB responde por 1% aí do crescimento, né, da economia brasileira do ano passado, um ponto percentual, 1%, não, um ponto percentual, que é a forma correta de dizer, de 2,9%, 1% é só do agronegócio brasileiro aí. Também teve o desempenho da balança comercial, né? A safra enorme, uma super mega safra de fato aí, né? Então o consumo também teve um crescimento grande, né? Só que o grande problema, e aí começa a entrar essa questão, por que tem isso aqui, PIB potencial? Por que isso vai causar inflação? Por que uma coisa leva a outra, né? Questão fiscal pura e simplesmente, né? Então, isso explica o consumo, né? Perguntaram aqui, o pessoal do Estadão, para o Schwartzman, por que houve um bom desempenho do consumo no ano passado, e a coisa, conforme ele explicou, isso está ligado a uma política fiscal extraordinariamente expansiva do ano de 2023. Olha como ele usa essa palavra aqui,
faz jus ao tamanho do rombo, né? 250 bilhões de reais de rombo não é qualquer coisinha, realmente é algo extraordinário, totalmente fora da curva e que traz uma série de problemas de implicações para a economia de forma geral, né? Então, esse valor aqui de 2% do PIB, mais ou menos, um pouco mais do que isso, de expansão da base monetária, é isso que ele quer dizer aqui, né? Isso aqui foi forte principalmente no lado das transferências, né? Então, aumento de gastos com Bolsa Família, aumento do salário mínimo e essas coisas assim que acabam repercutindo no consumo, mas veja que é um valor que vai ser destinado para os pobres, para as famílias e tudo mais, que é um valor impresso do nada. E esse aqui é o grande ponto, né? O grande macete do PIB. Você consegue maquiar os dados, maquiar os números ali do PIB, simplesmente aumentando gastos estatais. A lógica por trás do PIB, a matemática que faz chegar ao percentual do crescimento, né, o total do PIB ali em dinheiro, em valores monetários e o crescimento de um ano para o outro, leva em consideração a ação da máquina estatal. Se o Estado está gastando mais dinheiro, o PIB cresce, essa é a verdade. E aí é o problema aqui que o Postman coloca então, né, que é o seguinte, olhando a capacidade da economia privada crescer no Brasil, ele pontua 1,5% de crescimento. Isso seria algo sustentável dentro desse cenário. Agora, se o Brasil cresceu 3%, então, muito provavelmente, não tem crescimento real da economia privada aí. Tem crescimento do gasto estatal, né? Esse PIB cresceu às custas de manipulação de algum tipo de informação financeira, crédito subsidiado, um incentivo ao consumo por meio de transferências de renda feitas com dinheiro impresso do nada e coisas semelhantes. Isso maquia os números do PIB, faz a coisa parecer ser mais bonita do que é do ponto de vista do crescimento econômico, só que aí você tem um desastre da inflação em contrapartida, porque sim, conforme eu sempre trato aqui no canal e você sabe, inflação é o aumento da base monetária, da quantidade de dinheiro em circulação numa economia, né? E como que o Brasil consegue se financiar? Eu falei disso aqui num vídeo específico no canal no dia anterior à publicação desse aqui. Estou gravando no dia 1º de março, mas você vai assistir provavelmente no dia 2, né? Então, eu fiz um vídeo, publiquei no canal, falando justamente disso, do problema da dívida pública brasileira enquanto motor da inflação, porque a coisa acontece de forma indireta, a impressão de dinheiro, mas acontece sim. E basicamente o governo, quando ele não consegue mais pegar dinheiro emprestado com a sociedade privada, são quase 3 bilhões de reais de dívida rolada por ano. Realmente não tem como você tomar isso tudo da sociedade privada todos os anos, não tem esse dinheiro disponível para empréstimos, para financiamento. O que o governo faz? Bate na porta do Banco Central e pede para que o Banco Central compre títulos da dívida, esses títulos que não tem como mais desovar no mercado. Como que o Banco Central faz para comprar esses títulos? Imprime mais dinheiro. Então ele imprime dinheiro, entrega isso nas mãos do governo e o governo gasta essa grana, né? Em tese, por que esse mecanismo é diferente do governo imprimir o dinheiro simplesmente, né? Porque isso aí depende de autorização do Congresso Nacional, né? Isso está previsto lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo não pode sair fazendo dívida, não pode emitir títulos de dívida e obrigar o Banco Central a pagar acima de determinado percentual que for autorizado pelo Congresso Nacional, né? Então, de fato, a coisa é mais controlada assim do que existia antes, que era simplesmente girar as máquinas de imprimir dinheiro, né? Mas o ponto também é o seguinte, que esse financiamento do governo, do Tesouro Nacional por meio do Banco Central, em tese, é uma coisa a ser compensada futuramente. Hoje o Banco Central cobre uma dívida porque no ano que vem o governo vai ter um superávit e vai pagar então essa dívida. O governo vai recolher o título da dívida que está com o Banco Central e vai entregar o dinheiro de volta. O Banco Central não pode destruir o dinheiro, mas ele pode guardar esse dinheiro fora da circulação da economia, fora do M2, né, do índice M2 ali, do M1 e do M2. Então esse dinheiro vai parar de circular na economia, vai controlar os efeitos da inflação, principalmente o aumento de preços, né? Só que isso nunca acontece no Brasil. Quando que teve superávit? Não teve em época nenhuma, né? Então, o que o economista aqui está falando é justamente isso, que esse crescimento do PIB motivado por gastos estatais, dinheiro impresso do nada, pode enganar trouxa no primeiro momento, mas ele vai repercutir uma inflação muito pesada lá na frente. E essa inflação pesada vai
destruir a economia no longo prazo, vai lançar o Brasil numa recessão. Não precisa ser um economista com doutorado e coisas do tipo para entender isso, porque o exemplo histórico do Brasil está muito claro. Você olhar os governos petistas anteriores, basta você olhar, ver os números e entender por que a coisa aconteceu, não precisa ir muito longe de fato, né? Então, ele faz aqui, é bastante grande a entrevista que ele deu aqui e tudo mais, né? Falando a respeito do crescimento projetado para esse ano, que é mais tímido do que no ano passado ali e tudo mais. E o último grande ponto que ele fala é a questão do déficit zero, né? Que toca justamente nesse ponto do financiamento da dívida, se vai acontecer isso ou não, para evitar que a dívida continue crescendo de forma exponencial. E ele diz que, obviamente, né, nas palavras dele, não vai rolar. Isso aqui não vai acontecer, e ele está prevendo aqui um déficit na casa de 0,8%, 0,7% do PIB, pertinho ali da casa dos 100 bilhões de reais. Então, uma montanha de dinheiro, sem dúvidas, menos do que o ano passado, mas ainda assim um resultado desastroso em vários aspectos, e isso aí, obviamente, vai pressionar a economia brasileira de forma geral, né? Ele também trata da questão do aumento da arrecadação para tentar resolver o problema fiscal sem cortar os gastos, enfim. Governo Lula, a gente sabe bem como é que a coisa funciona, né? Então, se tivermos um resultado de crescimento grande do PIB em 2024, você pode saber o que causou isso, foi o aumento da máquina estatal, e no longo prazo isso vai cobrar um grande preço de todos nós. Mas o que você achou dessa notícia? Deixe o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.